Hoje o assunto aqui no canal é sobre amamentação. Amamentação, que é um assunto polêmico. Já falo que é polêmico, já vi muitos likes aí, ó, muitos comentários, muitos haters, muitos lovers e vai ter de tudo. Claro que pra cada pessoa é uma coisa, então muitas coisas do que eu disse aqui, uma pessoa pode estar assistindo e falar assim, nada a ver, não aconteceu comigo, tá viajando, tipo parto. Vocês viram o relato do parto? Gente, se vocês não viram esse vídeo, que é praticamente um longa-metragem, sim, de mim tagarelando, falando todos os detalhes do trabalho de parto, do meu parto. Vão, ó, cliquem aí em algum lugar, porque o relato de parto tá muito legal. E hoje eu vim falar de amamentação, mas na verdade eu vim contar a minha experiência de amamentação, me solidarizar com um monte de mulheres, porque no Instagram, quando a gente começa a falar sobre amamentação, aparecem várias mulheres com problemas muito parecidos e que só precisavam de uma amiga pra desabafar, de alguém segurando na mão e tudo mais, né? Que é o que a gente precisa no puerpério, né, gente? Que é essa fase, são esses 40 dias, essas semanas aí, depois do parto, que os hormônios ficam muito loucos e tal, e você tem uma novidade, obviamente, que é o bebê, na casa, na sua rotina, e ainda a amamentação, que é uma fase que eu, sinceramente, achei muito difícil na primeira semana, e por isso que eu senti necessidade de contar aqui um pouco da minha experiência, porque eu acho que isso pode abrir uma discussão válida, saudável, tá, gente? E eu acho que a gente pode conversar mais sobre o assunto de desmistificar um pouco a amamentação. Quando a gente vê campanha de amamentação, é sempre uma coisa muito celestial. A mulher linda, desnuda, com seus seios nada caídos, que colocam o bebê assim encaixado. Por exemplo, a Luísa, ela não encaixa assim nesse peito não, ela tem que encaixar na invertida. Então eu já não ia poder fazer essa foto do lado esquerdo. Então você vê uma coisa assim muito maravilhosa e tal. E é maravilhoso? É maravilhoso, pode ser maravilhoso, mas o começo é maravilhoso? Não. Pra você pode ter sido. Para mim foi difícil. E eu sei que pra várias mulheres é difícil. Eu falei no Instagram, no Stories sobre isso, e eu recebi muitas mensagens e eu falei, pô, por que não falar sobre esse assunto? E tipo, desmistificar um pouco essa coisa da tão sagrada amamentação, que ninguém pode falar mal e todo mundo tem que fazer, e todo mundo tem que isso, tem que aquilo. Eu falei pra vocês que é um pouco polêmico esse vídeo, mas vou falar o que eu acho. Você tem um parto muito legal, você ganha um presente muito legal com seu filho, você tá super emocionada com todas aquelas coisas acontecendo na sua vida, seus hormônios já começam a ficar uma loucura, porque assim que o bebê sai, seu corpo ele já entende que não tem mais um bebê ali, então ele vai baixar os hormônios da gravidez, então aquela coisa, aquela euforia que você tava super feliz, vai dar uma baixadinha, chamados os baby blues, né, que acontece, que não é uma depressão pós-parto, mas é aquela coisa, aquela nostalgia, não tô mais grávida, como é que vai ser minha vida, será que eu vou dar conta? Ou você tá numa ansiedade, ou você nem sentiu baby blues, mas você tá naquela ansiedade da vida nova com o bebê e tal, e você tem que amamentar. Por que eu falo tem que? Minha experiência. Luísa nasceu. Quando a Luísa nasceu, depois de alguns minutos, colocaram ela no meu peito. Eu tava exausta do parto, eu ainda tava assimilando o que tava acontecendo, você ainda tá tremendo de emoção, né, de tudo aquilo que você acabou de passar. E, claro, o bebê precisa mamar o tal do colostro. O que é o colostro? Quando o bebê nasce, a gente ainda não tem leite, mas a gente tem o colostro, que é muito importante pro bebê. Aliás, os maiores estudos falam que o colostro é assim, é o mais do mais importante que o bebê tem que mamar nos primeiros 4 dias, porque ele é super rico em todas as vitaminas, anticorpos, proteína, blá 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 blá, isso aqui. Então, por mais que você não tenha leite, você tem que colocar o bebê no seu peito para ele sugar e para ele beber esse colostro que é bom para ele. Acontece que nem você, nem o bebê sabe o que é mamar. Você vê no filme, não é? Na campanha de amamentação maravilhosa, que o bebê com aquela pegada perfeita, né? Que o bebê tem que fazer aquela pegadinha de peixe, que a pegada certa é essa. Ele tem que fazer aquela pegada linda. Aí você vê, assim, aquela coisa maravilhosa. Você acha que você vai simplesmente colocar o bebê no seu peito e ele vai o quê? Praticamente um cinto de avião, né? Ele vai clicar, encaixar e te deixar ali segura, maravilhosa, e tudo aquilo vai acontecer da melhor forma possível. Óbvio que não. Isso não acontece porque, tudo bem, tem suas exceções. Tem gente que vai escrever aí que aconteceu e tal. Mas, gente, na maioria das vezes, isso não acontece porque o bebê não sabe mamar. E você não sabe o que é um bebê mamando em você. Você precisa aprender. E aí, essa história de você não saber o que é dar de mamar e nem o bebê mamar, é que pode dar uma ferradinha na sua experiência, no começo da sua experiência, que foi o meu caso. Acontecia que as enfermeiras do hospital traziam a Luísa pra mamar. Eu
Não tinha ideia de como colocavam uma criança pra mamar. Meio que obedecia aí o que elas, né, faziam, colocava. E a Luísa ficava lá, mamando no meu peito. Minhas queridas, no segundo dia de hospital, esse meu peito estava rachado em carne viva, sangrando, machucado. Por quê? Justamente porque ela não estava mamando direito, ela não estava com a pegada boa, né, no meu peito. Eu não sabia o que era a pegada boa, ninguém nunca tinha me explicado muito direito. Ficavam colocando ela no meu peito, claro que machucou, porque o nosso peito não está acostumado com uma criança mamando o tempo todo. E quando eles são recém-nascidos, eles mamam naquela livre demanda, né? Você põe no peito, tira do peito, põe no peito, tira do peito. O que acontece? Seu peito não aguenta e fica doendo. Só que, o que eu falei pra vocês dos hormônios? Você tá com seus hormônios no auge deles, né? Que você não tá mais grávida, mas você ainda tá, você tá confusa, sua cabeça, você ainda tá na maternidade, você tá recebendo visita, aí vem a tia Olga, a tia Odete, a tia Beth, todas querendo pegar o seu filho no colo, e você, não, ele tem só algumas horas, obrigada, pode só visitar pra dar uma olhadinha assim de longe. As pessoas querem pegar, as pessoas querem perguntar, que não tem mal nenhum, gente, que tipo, isso acontece, as pessoas estão felizes por você, mas você não está naquela vibe, você tá numa vibe meio, peraí, deixa eu me encontrar aqui na vida, peraí, onde é que eu tô? E seu peito tá detonado. E aí, o que acontece? As pessoas vivem falando que seu bebê está com fome, porque realmente ele fica com fome bastante quando ele é recém-nascido, e toda hora ele tem que colocar o bebê no seu peito. E você tá com seu peito machucado. Então, qual que era a minha sensação? Toda vez que a Luísa vinha mamar, depois que meu peito machucou, eu tinha vontade de chorar. Eu ficava muito mal. Alguém falava assim, a Luísa está com fome, meu olho enchia de lágrima, eu começava a tremer. Por quê? A dor que eu tava sentindo na amamentação era muito grande. Tem muita gente que fala assim, mas tem que se preparar antes de amamentar, tem que passar a bucha no peito, tem que tomar sol no mamilo, tem que isso, tem que aquilo e tal. O sol eu tomei, a bucha passei mais ou menos. Mas eu digo que nada se compara com uma criança sugando o seu seio. Então assim, eu acho que você pode preparar o seu peito. Existem peitos mais como é que se diz? Anatômicos para uma criança. Tem gente que já tem o bico super feito, tem gente que tem o bico invertido, tem gente que tem o seio muito mais sensível, tem gente que tem o seio zero sensível. Então, na verdade, às vezes a pessoa fala, pô, eu não tive problema nenhum, mas às vezes o peito da pessoa é muito mais resistente à amamentação do que de uma outra pessoa, por isso que para cada pessoa isso varia. Aí eu sei que tem a lanolina, a casca de banana, a luz infravermelho, tem mil coisas, consultora de amamentação e tal, pra fazer esse momento muito mais prazeroso. Só que, gente, aquele primeiro dia que ela ficou no meu peito, mamando na madrugada, já tinha detonado meu peito. Eu poderia remediar com todas essas coisas que as pessoas falavam, só que ele estava machucado já, o meu peito. E eu já tinha ficado com medo da amamentação. Então, o que aconteceu? Aconteceu meio que um trauma. Eu queria dar de mamar, só que eu tava morrendo de medo de amamentar. Então, essa minha falta de ter alguém ali mais próximas, enfermeiras do hospital com mais paciência, não achei que elas tiveram muita paciência, com mais paciência de ensinar, acabou acontecendo isso, acabou que o peito machucou e que eu fiquei morrendo de medo de amamentar. Toda vez que traziam a Luísa falando, ela está com fome, eu queria chorar, eu queria falar, pelo amor de Deus, alguém dá uma mamadeira pra ela, alguém faz alguma coisa, eu não quero colocar no meu peito, vai doer, porque realmente, gente, pra calejar o peito demora e você vê estrela. Quem é a minha irmã, por exemplo, Carol carismática, maravilhosa, não sente nada. Ela falou, meu peito rachou, mas nunca senti. A Gabi, minha irmã, já sentia uma dor enorme igual eu sentia. Então também depende de pessoa pra pessoa, mas quem tem o seio sensível realmente vê estrela quando a criança vem mamar. E aquele momento, ele não fica prazeroso. Ele fica um pouco pesaroso. Pesaroso que eu falo? Tá errado? Ele fica um pouco complicado. Então, esse momento complicado da amamentação, eu passei bastante na maternidade. Por quê? A Luísa, ainda por cima, teve hipoglicemia na maternidade. Então, o que aconteceu? O meu colostro não estava sendo suficiente, provavelmente porque eu não estava conseguindo dar de mamar tão assim, porque eu estava morrendo de medo da amamentação. Ela teve hipoglicemia, então ela precisou complementar. Ai, meu Deus, complemento. Lá vão os haters escrever aqui, ó. Não sei o que.
É que na hora que você fala que você teve que complementar, que você teve que dar uma mamadeira, que você teve que remediar, ou porque seu leite não era suficiente, ou que seu colosso não era suficiente, aí já cai matando em cima, já falam que tá errado, já falam que isso não pode acontecer, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não tem que ser assim, não tem que ser assado. Tem que ser do jeito que você acha que tem que ser, que você se sente bem. Graças a Deus hoje existem os complementos, porque tem mãe que não tem leite, tem mãe que não consegue amamentar, tem mãe que sente muita dor, tem mãe que racham os seios assim de uma maneira que o bebê não pode encostar. E aí, o que você vai ter? Você precisa ter uma saída, você precisa ter um backup ali. E graças a Deus existem os complementos que tirou a minha filha da hipoglicemia, porque senão ela estaria lá sofrendo e tal por uma coisa que não precisa sofrer. Então eu, numa boa, numa ótima, não tive crise com isso. Falei, vou continuar tentando amamentar, dar aqui o meu colostro porque o meu leite não tinha descido, e vou sim complementar, porque eu não quero a minha filha com hipoglicemia, não quero a minha filha chorando de fome, não quero que isso aconteça. Então desde o hospital eu tive que complementar. Pronto, falei, ó, tá falado, tá vendo? Não amamento exclusivamente. Não tenho leite exclusivo para minha filha. Tenho leite, mas não é suficiente. Tenho vergonha disso, medo de falar? Zero. Nenhum. Gente, isso acontece, tá? Dica que eu posso dar de amamentação, eu sei que o assunto é amamentação, mas assim, a nossa cabeça, ela precisa estar tranquila, estar numa boa, inclusive para você produzir leite, para você tentar amamentar, para você ter paciência de acordar de madrugada, aguentar as cólicas dos bebezinhos, você colocar seu filho no seu colo e você ter calma e você ter paciência, tudo isso a sua cabeça precisa estar boa. A última coisa que a gente precisa são de pessoas falando de como tem que ser, como não tem que ser. Isso não é certo, isso não é justo, isso é muito cruel com a mulher. Então eu fico aqui, reitero aqui a minha opinião de que você que fica aí colocando regras do que tem que ser, julgando a amiga, julgando a sogra, eu ia falar, julgando a cunhada, julgando a nora, para com isso, sabe? Não julgue as pessoas, porque cada um tem a sua história. A minha história foi essa. Foi muito dolorosa nos primeiros 5 dias. Deu chorar. Chorava, gente. Quando eu cheguei em casa, eu não sabia o que fazer. Meu peito tava tão machucado que, assim, tinha o complemento pra Luísa, mas também tinha essa pressão na minha cabeça de eu querer dar o meu leite, de eu querer colocar ela pra amamentar e não consegui nesses dias. E foi muito dolorido. Se eu tivesse alguém do meu lado apontando o dedo pra mim, dizendo que o que eu tava fazendo era errado e tal, eu ia ficar louca. Graças a Deus eu tive família, marido, pessoas, amigos que super me apoiaram. Eu acho que isso é o que tem que ser. Mas eu vejo muita gente passando por situações complicadas, de não falar que a amamentação tá complicada, de não falar que dói, de não falar que às vezes você tem vontade de chorar, que você fica irritada, porque aquilo não é uma coisa tão natural pra você no começo e tudo mais. E o dia, gente, que o leite desce, foi ótimo. Eu comecei a estimular bastante, porque eu comecei a colocar ela bastante no peito, sentindo menos dor e tudo mais. E aquilo pra mim foi virando uma coisa mais natural, mais gostosa e tudo mais. Luísa é uma bezerra, mama pra caramba. Eu tenho uma quantidade de leite legal. Eu sinto que o meu leite tá aumentando, mas eu não sou aquela que jorra leite, doa pro banco de leite. Não é o meu caso. Então eu complemento, porque senão ela tem fome, ela grita de fome e tudo mais. Você já viu uma bebê com lua em touro com fome? Não? Pois é, vou gravar aqui o choro dela pra vocês verem. Ô, bebê. Tá chorando bem, né? Então, claro, com a ajuda do meu pediatra, com o médico, meu obstetra e tudo mais, a gente vai fazendo de uma maneira que o bebê mame muito mais o meu leite, né? Todo o leite que eu tenho, e que a gente consiga complementar muito menos. Esse vídeo simplesmente é pra me solidarizar com as mães, pra dizer que todo mundo tá junto, que é difícil mesmo, tem horas mais fáceis, tem horas mais difíceis. Se machuca o peito, calma, para, respira, conte com as pessoas que tem ao seu redor. Você que tem uma amiga lactante, uma filha, uma nora, o que for. Seja carinhoso com essa pessoa tá passando por um momento delicado, acredite, essa pessoa quer fazer o melhor pro filho dela, mas tem um monte de obstáculos aí que a gente passa. Tudo é uma fase, tudo vai passar, então apoie essas pessoas. Deem dicas aqui, gente, aliás, nos comentários, o que aumentou o leite de vocês, como que vocês fizeram a amamentação ser menos dolorosa e prazerosa, a história de vocês, porque é sempre muito legal a gente trocar, não colocar regra uma pra outra, mas a gente trocar essa experiência. A minha foi isso, gente, foram 5 dias infernais, que realmente eu achei que não ia rolar, e aí, tentando com muita calma, eu consegui fazer a Luísa mamar de novo e
realmente eu produzir mais leite e isso ser menos doloroso pra mim. Ah, uma dica maravilhosa, eu aprendi com a minha irmã, eu tiro meu leite. Eu estimulei mais, pra aumentar minha produção de leite, eu estimulei um pouquinho na bomba elétrica, porque eu tava com pouco leite e quando eu comecei a estimular, eu comecei a ter mais leite. Então, eu dava de mamar pra ela e depois eu ainda tirava o que sobrava, se alguma coisa sobrava no meu peito e tudo mais, pra estimular, pro meu corpo entender que eu precisava produzir mais leite. Isso foi ótimo, minha produção de leite aumentou. Mas enfim, se vocês tiverem dicas aí, escrevam, compartilhem suas histórias. Amamentar não é tão fácil assim, não é uma campanha maravilhosa, mas pode virar uma campanha maravilhosa, entendeu? Você pode sentir muito prazer amamentando seu filho, mas talvez você tenha que passar por um perrengue aí no começo e saiba que esse perrengue existe, mas que também ele é passageiro. Então é isso, tá? Espero os comentários de vocês, os likes, os joinhas, as inscrições no canal. Nossa, fiquei meio velha agora as inscrições no canal, né? Se inscrevam no canal e coloquem aí o que vocês querem. Mais temas de maternidade, vocês querem que a gente fale mais sobre isso? Sobre o quê? Mais curiosidade, sei lá. Vamos falar mais sobre isso, mas sem regras, gente. Aqui tudo numa boa, tá bom? Beijo.